Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Peço a vocês que tirem esses breves minutos, ouça a palavra de Deus com atenção. Medite nela, faça como a vaca, que come e depois coloca novamente esse alimento na sua boca e rumina. E aproveita da melhor forma possível. Nós devemos fazer assim com a palavra do Senhor, quando estamos ouvindo e quando estamos lendo. Devemos ruminar, mastigá-la com grande vontade, com gozo e com ímpeto para que possamos aprender. E não somente termos, meus irmãos, opiniões de formas errôneas sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que o Senhor quer para mim. Que você possa ser abençoado, e eu sei que será. E o Espírito Santo de Deus te dê compreendimento e me use para explanar a palavra do Senhor. Quero levar vocês lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Muitas das pessoas têm medo deste livro, mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que este livro é o livro que relata a vitória do povo de Deus, a vitória dos escolhidos do Senhor. E eu quero trazer uma mensagem com o tema: depois da morte, o que acontece? O que acontece depois da morte? Meus irmãos, talvez você já tenha escutado alguém falar isso, ou talvez você mesmo tenha sido uma dessas pessoas que disse isso. Eu vou aproveitar minha vida, porque depois que morrer, já era. Morreu? Morreu. Será que verdadeiramente morreu? Será que verdadeiramente quando nós morremos, acabou, não tem mais nada o que fazer, já era, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais? Vamos ler esse trecho das Sagradas Escrituras do Senhor, do versículo 9 até o 17, que diz assim: Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. Meu irmão e minha irmã, certa feita você já deve ter ouvido muito sobre o inferno. Muitas das pessoas às vezes passam mais tempo relatando os sofrimentos que há no inferno e dão pouca ênfase sobre a felicidade e a alegria dos escolhidos do Senhor. Daqueles que se manterão em pé, daqueles que honraram ao Senhor, daqueles que foram escolhidos e separados como ovelhas, daqueles que louvaram ao Senhor, daqueles que mesmo em meio às tribulações e às lutas não negaram a sua fé. Eu estava hoje no meu trabalho e certa feita conversando com um amigo de trabalho
E ele falando sobre a questão, a gente falando sobre a questão de salvação e essas coisas, e ele me relatou sobre o seguinte, disse, as pessoas salvas são aquelas que fazem coisas boas, são aquelas que praticam boas obras. E eu indaguei a ele, eu disse, você sabe quem foi a primeira pessoa que Jesus Cristo ele salvou e levou para o céu? E ele não, eu disse, foi um ladrão. Foi um ladrão naquela cruz. E ele chegou para mim e fez, mas ele se arrependeu. Sim, ele se arrependeu. Mas aquele homem, ele não teve tempo de praticar boas obras. Então as boas obras, como lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, isto é dom de Deus, não pelas obras, não pelas suas boas obras, para que você não venha se gloriar. Porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras. Eu vi um texto hoje, de citação de Billy Graham, que diz desse jeito, diz, Deus não precisa das suas boas obras, mas dos seus vizinhos sim. Deus não precisa que você faça boas obras, mas as pessoas precisam que você seja uma pessoa boa perante a sociedade. As pessoas precisam que eu e que você, nós tenhamos o cuidado em nossa vida de não somente nos entregarmos aos nossos desejos e prazeres e pensarmos na individualidade que somos em nós. Este contexto, ele cai sobre terra aquilo que eu falei no início do programa, de que eu tenho que aproveitar a minha vida porque morrer já era. Não. A palavra do Senhor ela nos fala, lá em Mateus capítulo 6, versículos de 19 ao 21, que diz que nós devemos acumular riquezas nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque lá é onde verdadeiramente nós iremos usufruir destas coisas. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para praticarmos boas obras. A própria palavra do Senhor ela diz que eu tenho que me alegrar com aqueles que estão alegres e tenho que chorar com aqueles que estão tristes. Eu não posso comemorar uma vitória na base do sofrimento de alguém. E eu não posso ficar magoado e triste quando eu vejo alguém recebendo uma vitória. Eu não posso tão simplesmente taxar a bondade como sendo algo que aos meus olhos ele está bem claro. Quando essa questão ela é muito relativa. Um ladrão, por exemplo, ele rouba de alguém, mas muitos deles pegam e ajudam dentro de suas casas. E aqui eu não estou querendo romantizar de maneira nenhuma a questão do pecado sobre o roubo, mas eu estou dizendo que aquele homem, para alguém, ele vai ser bom, mas ele no ato ele não está fazendo a bondade que é aquilo que Deus ele quer. Meus irmãos, o inferno ele está numa porta atrás de uma vida sem Cristo. A chave para o céu se chama Jesus Cristo. A chave para o céu se chama aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O passaporte para o céu, ele está em você conduzir a sua vida conforme a vontade de Deus. Louvando a Ele, glorificando, aceitando, proclamando e pronunciando nos quatro ventos desse mundo que você é dele. E não pense que ao você tomar esta decisão, como nós dizemos, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você levantar sua mão e proclamar, você vai estar isento de erros. Não. Não. Você vai errar. Você vai falhar. Vai chegar momentos que você vai dizer, como é que eu fiz isso? Eu sendo um cristão. Meus irmãos, Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. Pedro chegou a discutir com Jesus, dizer que não era para ser feito daquela forma. Mas Pedro foi um grande homem, plantador de igrejas, um homem que pregou e 5.000 pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Línguas que repartiram sobre como fogo perante aqueles homens. Então não pense que por você aceitar a Jesus e ter uma conversão você vai deixar de pecar, não vai. Mas também isso não pode ser usado como motivo de afagar o seu ego do pecado. Arrependimento é uma mudança de direção.
É quando eu estou indo para a direita e de repente eu me arrependo e eu digo, não, vou para a esquerda. É quando eu vivia uma vida de egoísmo, uma vida onde eu só pensava tão somente e puramente em mim. Mas agora eu passo a pensar se o que eu estou fazendo ele agrada a Jesus Cristo. Se é em prol do reino de Deus. Se está ajudando as pessoas ou se está atrapalhando. E uma vida sem Jesus Cristo, uma vida sem esse Deus, uma vida sem proclamar, uma vida sem ter a certeza de onde você vai, qual finalidade tem isso? Eu garanto a você que uma pessoa que não tem certeza para onde ela vai, ela não sabe o que espera ela lá do outro lado. E nós, como filhos de Deus, temos que ter a certeza que vamos para o céu. Temos que ter a certeza daquilo que Deus ele quer para nós e daquilo que e no Deus em que nós estamos crendo e professando e todos os dias dizendo, eu sou um cristão. Como é que você faz isso? Lendo a palavra de Deus. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de dor. O inferno é um lugar em que o Apocalipse ele relata que os homens vão querer a morte, mas a morte vai fugir deles porque não há mais morte. É eterno. E eu já disse por diversas vezes aqui em vídeos e vou dizer novamente. A pior dor não será física. Será a dor da lembrança de lembrar que quantas pessoas anunciaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas pessoas chegaram e fizeram esse apelo de aceite a Jesus, venha ser da família de Cristo. E essas pessoas negaram e rejeitaram. E muitos talvez disseram, eu sou novo demais para estar dentro de uma igreja. Eu vou aproveitar minha vida, vou sair para festas, farras, bebedices, vou aproveitar com as meninas, vou aproveitar com os meninos, eu sou muito novo para isso. Vou pensar na minha carreira profissional. Não, a hora é essa. A hora é essa, meu irmão, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos os minutos que antecedem, que vem mais à frente. Não sabemos, de repente temos um ataque fulminante e morremos sem estar em Cristo. Mas uma vida com Cristo, ela é dessa forma. Pessoas louvando e glorificando ao Senhor. Pessoas com vestiduras brancas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dúvida, onde não haverá mais o calor escaldante do sol, onde não haverá mais o frio intenso, onde todos regozijarão, estarão juntos com o Senhor, todos em igualdade, todos se vendo, todos glorificando a Deus. Não haverá lembranças de dor, de choro, de nada. Essa é a recompensa para aqueles que morrem em Cristo Jesus. E eu creio piamente nisso, que eu vou para o céu, glorificar ao meu Deus, não porque eu mereço, porque se fosse por merecimento, nem eu, nem nenhum de vocês iríamos para o céu. Mas eu vou para o céu, porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Cordeiro amado, foi para aquela cruz, o pecado foi lançado sobre ele foi moído, ele foi esmagado naquela cruz, e Deus fez ele enfermar, Deus fez ele morrer, derramar a sua última gota de sangue. Para quê? Para me salvar, meu irmão, e para te salvar. Para que nós tenhamos a consciência que precisamos desesperadamente proclamar a Jesus Cristo, porque existem tantas pessoas perdidas que não sabem para onde vão e que estão indo diretamente para o fundo do poço. Porque quem não conhece a Cristo, como vai ter uma vida de eternidade com Ele? Não há desculpa, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o último cumprir da profecia para que Jesus volte é o anunciar da palavra de Deus nos quatro ventos deste mundo. Aonde houver ser vivente, todos têm que ouvir sobre Jesus Cristo. E muitas, mas muitas pessoas se empenham com isso. Eu me empenho, vocês se empenham. Então, não negue a Jesus Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tenha certeza que depois que você morrer, você vai para o céu. Ó Pai, eu louvo o Senhor, meu Deus, por mais um dia. Eu louvo o Senhor pela tua grandeza, pela tua santidade, pelo teu poder, e te peço, ó Deus, germine em nós essa tua semente do teu evangelho, da tua palavra. Que estejamos gratos ao Senhor por tudo e por todas as coisas e que necessitamos da tua presença. Eu louvo o Senhor pela vida desse irmão e dessa irmã e peço, meu Deus, que o Senhor ponha em suas cabeças, em seus corações, o desejo de te buscar e de te proclamar.
É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, só te faço um pedido. Leva essa palavra para as pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir que a morte não é um fim. A morte é o início de uma eternidade. Ou de tormento eterno longe de Cristo, ou de gozo e alegria ao lado do nosso Senhor. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.